Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E dizem que rir é o melhor remédio. Mas será que essa frase se aplica até mesmo na hora de aprender? A gente sabe que antigamente não era bem assim, né? Sala de aula era lugar de silêncio e disciplina. Mas nos dias de hoje, professores e alunos têm relações mais abertas e próximas. Alguns professores têm realmente mais bom humor na hora de ensinar e uma didática que aceita e estimula o riso em sala de aula, que poderia incentivar também o ambiente propício para o ensino e a aprendizagem. Isso ainda facilitaria o professor a conquistar a atenção dos alunos. Já o aluno fixaria melhor o conhecimento. Bom, é o que defende o escritor Marcelo Pinto, que também é palestrante sobre o bom humor. E é com ele que a gente fala mais agora sobre esse assunto. Tudo bem com você, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo, quero começar ouvindo de você. Então, quais os benefícios de utilizar aí o bom humor dentro da sala de aula, Marcelo? Legal, o bom humor apresenta uma série de benefícios, né? Desde para a nossa saúde, né? Benefícios fisiológicos, que melhoram a nossa imunidade, fortalece músculos cardíacos, produz endorfina, serotonina, que ajuda a dar mais leveza no nosso dia a dia. E isso também se reflete na sala de aula, no ensinamento, né? Na didática do professor para com seus alunos. Já está mais que provado que atitudes bem-humoradas, né? Uma atitude bem-humorada do professor em sala de aula, com didática voltada para brincadeiras, né? Para uma forma de aprendizado lúdico, mostra que a retenção desse conhecimento, a retenção do conteúdo transmitido pelo professor, ela se torna mais fácil e por um maior período de tempo. Então, o aluno aprende, retém mais rapidamente esse conteúdo e esse conteúdo permanece então, na sua memória por um período maior de tempo. Agora, Marcelo, o que eu pergunto a você, para muitos educadores pode ser uma questão de ter que mudar um paradigma, né? Ter que mudar um pouco a postura deles dentro de sala de aula. Alguns podem perguntar, não tem um limite para o bom humor? Não pode, de fato, haver uma confusão aí para os alunos acharem que aí tudo virou brincadeira, não levarem a sério? Qual é o limite do bom humor dentro da sala de aula? Ótimo. É o bom senso, né? O bom senso é o limite de tudo quando se trata de bom humor. É claro que o professor ele tem que ter maturidade para conduzir uma classe, uma aula, né, bem-humorada, de forma que não ultrapasse os limites do respeito e da integridade. E ele tem que passar esses limites para os seus alunos de forma muito tranquila, porque os alunos eles têm que entender que esse limite, uma vez sendo respeitado, a aula ela transcorre com mais facilidade e com mais produtividade. Por isso que é importante o professor sempre pontuar, se perceber que o aluno está passando o limite, ele deve pontuar para todos que o bom humor ele tem que acontecer no momento certo e na hora certa. Não dá para ficar brincando a todo momento dentro da classe, dentro da sala de aula. Isso tem que ser destacado com o professor junto aos alunos de forma muito clara. Por isso que eu desenvolvi um projeto que chama Inserir, que é inserindo a risada dentro da sala de aula. Esse projeto, ele visa basicamente alunos de 1ª a 4ª série. Por que isso? Porque eu constatei que quando existem alunos numa faixa etária um pouco maior, eles já estão mais reticentes à questão da alegria, da risada junto aos seus outros colegas. E quando você coloca crianças numa idade menor, de 1ª a 4ª série, junto com alunos de séries subsequentes, esses acabam inibindo a descontração dos alunos mais novos. Agora, em relação a uma questão que aparece muito na sala de aula, que pode ter a ver com bom humor ou não, a questão de dar risada dos outros alunos, a questão do bullying, por exemplo, Marcelo, de que forma você acha que ser bem trabalhada a questão do bom humor na sala de aula pode ser uma maneira aí de evitar a prática do bullying contra os estudantes? Ótimo, boa pergunta. Todo esse trabalho que eu realizo, eu me baseio no movimento mundial, que é chamado como Clube do Riso. Tá? O Clube do Riso não é um clube de piadas, humorismo nem stand-up. É um clube que aproveita a risada como atividade física, o lado terapêutico do riso. E um dos principais valores desse movimento é rir com as pessoas e não das pessoas. Então,
o professor ele pode aproveitar esse movimento, aproveitar essa máxima, né, desse valor, e começar a discutir dentro da sala de aula para que nós possamos nos divertir junto com os nossos colegas, não precisa menosprezar os outros, né? Então, nós temos que rir com as pessoas e não das pessoas, porque o bullying nada mais é do que o riso negativo, o riso das pessoas, tendo o outro como motivo. E é importante destacar isso, que a criança entenda que hoje ela está rindo do outro coleguinha, porque ele é o motivo da piada, mas amanhã essa pessoa, ele mesmo pode ser o motivo da piada, e talvez ele não goste disso. Então ele tem que se colocar no lugar do outro. Quando nós praticamos a risada imotivada, a risada sem motivos, é justamente para destacar isso, que o riso não precisa de ter um alvo, não precisa de ter alguém que seja o motivo da piada, o motivo da gozação. Esse é o bullying que nós conhecemos. Na verdade, nós temos que desenvolver o riso imotivado, a risada como atividade física, para podermos agregar todos os alunos em sala de aula. Marcelo, a gente já está encaminhando aqui para o finzinho da entrevista. Eu quero ouvir de você algumas dicas aí para os educadores que estão assistindo a gente, que estão pensando aí, de repente, um pouco mais motivados a inserir a questão do bom humor, do riso na sala de aula. Começa-se por onde? A quebrar aquele formato tradicional da aula e inserir um pouco mais do bom humor no dia a dia da sala de aula. Legal. Bom, o primeiro passo é, como você disse, é quebrar esse formato de sala de aula. Porque é inconcebível que crianças, até ainda hoje, têm que ficar sentadas uma atrás da outra, olhando uma nuca da outra, sem haver o contato visual. O contato visual, ele humaniza a sala de aula, ele humaniza o conhecimento. Eu tenho que ter contato visual com o meu interlocutor, para que eu possa entender as suas emoções. Às vezes, ou no método tradicional, a criança fica olhando para a cabeça, para a nuca da outra, mostrando, dando seu depoimento, ou participando da classe, da sala de aula, mas não sabe qual está sendo a reação dos seus colegas à frente. Então, a primeira coisa é quebrar esse formato. Por que não fazer uma aula com as cadeiras dispostas em oval, né, ou circular, para que haja esse contato visual entre as crianças? Também que o professor ele insira atividades lúdicas, né, para transmitir o seu conteúdo. Eu até lembro um filme que é muito gostoso de assistir, que fala sobre essa atividade, que é a Escola do Riso, a Escola da Vida. Como que você pode, através de uma didática bem-humorada, ganhar o seu aluno, ganhar a empatia do seu aluno. Muito bem. Infelizmente a gente já está com o tempo corrido aqui, mas agradeço o Marcelo por ter participado do Conexão Futura. Muito obrigado pelas dicas aí, Marcelo, e com certeza vamos inserir aí o bom humor e a risada ao longo de todos os dias da nossa vida, né? Um abraço para você. Obrigado. Um abraço a vocês também. Vou mostrar para você de casa rapidamente o site onde você pode ter mais informações sobre o trabalho do Marcelo. Está aí para você, marcelopintopalestrante.com.br. Está aqui a foto dele e outras informações sobre como você pode também, de repente, ler, se informar um pouco mais para levar o bom humor aí, a risada ao seu dia a dia. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente vai encerrar a nossa semana especial sobre literatura. Desde segunda-feira nós conversamos com escritores brasileiros que se dedicam ao mundo da ficção. E o entrevistado desta sexta-feira é o escritor, jornalista, blogueiro e professor Eduardo Spohr, autor de Batalha do Apocalipse, da trilogia Filhos do Éden. Claro que você em casa não pode perder esse bate-papo. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ecologia. E eu estou aqui à sua espera. Até já!